Com a repercussão das atitudes da cantora Vanessa Camargo no Big Brother Brasil em relação ao Davi, diversos jornalistas resolveram comentar a situação, mas a Globo, ao que parece, não gostou muito e determinou aí que não sejam mais feitos comentários negativos sobre o programa, os participantes ou mesmo a emissora nas redes sociais. Será que isso aí também não é um tipo de censura? É sobre isso que vamos conversar aqui hoje com o Dr. Bruno, no Plantão do Meteoro. Tô aqui com o Dr. Bruno Silvestre, advogado, e já a essa altura já também nosso comentarista aí de assuntos jurídicos, né, Bruno? Explica pra gente, que história é essa aí de treta entre Globo e jornalistas por causa do Big Brother? Pois é. Muito obrigado, Sofia. Fala aí, pessoal do Meteoro. Então, eu vou puxar esse assunto com vocês, que ele envolve vários aspectos jurídicos, tanto aspectos civis, sejam eles ou de direito de imagem, ou questão de contratual, ou ainda o direito do trabalho, porque os jornalistas da Globo são empregados da Globo, ou ainda patrocinadores que não querem ver um certo participante, uma certa situação ser exposta, pode querer exigir por uma questão contratual, comercial, algo da Globo. Então, o que que acontece? As atitudes da cantora Vanessa em relação ao participante Davi têm sido analisadas com muitas questões de preconceito, né? Como se ela realmente ela tivesse atitudes, né? Que elas são contrárias a um homem negro. E aí fica aquele debate: ela agiu com preconceito? Ela não agiu com preconceito? E um dos questionamentos feitos por uma jornalista, inclusive da TV Globo, é justamente questionando: peraí, mas por que que dá só certos gatilhos? E por que que é uma questão seletiva? Por que que tudo que acontece na casa acaba indo pro garoto e as situações elas não são analisadas conforme os fatos? Então, acaba que essa vilanização pela Vanessa do participante Davi acabou gerando um grande debate na sociedade, e os jornalistas comentaram. Só que a Globo, ela não tá gostando disso. Seja porque talvez haja um contrato com aquele grupo chamado Camarote, né? Que são os artistas que vão para dentro do reality show, como também pode ser uma questão de pressão de família, patrocinadores e etc. E a Globo dá uma ordem aos seus jornalistas porque ela é, digamos assim, a contratante, ela é a empregadora. Então, ela usa do seu poder diretivo para dizer: não vai falar disso. Né? E aí eu queria até já trazer a reportagem, né, que trata dessa questão para mostrar um pouco desse contexto, né? Porque essa matéria, ela é da Folha de São Paulo, né, em conjunto com o UOL. BBB 24. Globo volta a ter problemas com jornalistas que comentam reality nas redes sociais. Equipe teve vídeos e textos apagados e foi lembrada de orientação dada em 2022. E aí coloca, né, o jornalista Gabriel Wacker fala sobre isso. O BBB movimenta calorosos debates nas ruas e nas redes sociais. No entanto, enquanto o público escolhe seus favoritos e se empenha em suas defesas ferrenhas, quem trabalha para o jornalismo da Globo tem que guardar suas opiniões para si. Desde 2022, a emissora orientou jornalistas a evitar comentários sobre o reality. Nos últimos dias, ao menos duas situações fizeram um assunto voltar à baila nos bastidores da emissora. O primeiro foi a identificação de repórteres da Globo News que fizeram comentários críticos a alguns participantes, como Vanessa Camargo e Giovana Lima, no antigo X, né? No X, que é o ex-Twitter. Eles foram orientados a apagarem as postagens. Por aqui eu já vou avisar, né, que a empresa ela tem o direito de pedir que seja retirado algo de uma rede social, ainda mais se for algo público, para que haja um contato com aquele profissional. Então é um poder diretivo da empresa pedir isso, mas ao meu ver é ligação com a censura, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E aí seguindo, por causa disso, funcionários dos canais de notícias da Globo foram reorientados a não tecerem críticas ou elogios aos confinados e a tomarem cuidado com o que falam.
Ora, aqui eu trago uma questão muito importante a ser debatida, que é o seguinte: não existe imparcialidade. Por exemplo, vocês veem crítica aos juros abusivos dos bancos na Rede Globo? Vocês veem, por acaso, alguma questão analisando como é que a gente deveria tomar cuidado com as práticas abusivas das empresas? Você não vê isso. E por que você não vê? Porque são patrocinadores. Quem patrocina não quer ver a sua imagem maculada de alguma forma, a sua imagem suja por alguma situação. Então, o que eles podem fazer para minimizar os danos ao patrocinador, eles fazem. É assim que esses mercados funcionam. Inclusive, já foram feitos projetos sociais, de estudos, né? Por exemplo, o jornalzinho de bairro, um jornalzinho bem simplesinho, em que a birosca da esquina ia lá e dava um dinheirinho para contribuir. E aí o que que acontecia? Você tinha lá no jornalzinho de bairro dizendo: ah, o mercado tal tem um preço melhor que a birosca tal. Só que a Birosca que patrocina. Aí o que que acontece? A Birosca deixa de patrocinar porque fala: eu não quero que você fale algo que vai contra o meu interesse. Ou seja, a censura, ela não é só política. Política no sentido de partido político ou de governo, etc. Ela é também econômica. Porque aquilo que a Globo não quer, a Globo não mostra. Assim como também a Record, por exemplo, fala muitas Qualquer coisas. um. Qualquer um, Exatamente. né? Isso me lembra muito, você falou não existe imparcialidade, me lembra muito uma frase que eu ouvi de um professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, dizendo que a imparcialidade acaba na reunião de pauta. No momento que você decide o que vai ser notícia e o que não vai, já foi-se a imparcialidade, independente de como você faça a cobertura. Exatamente. E aí você veja que você tem a relação comercial, né, que é do patrocinador com o meio de comunicação. Você tem a relação trabalhista, que é do justamente na reunião de pauta, o dirigente, que é quem responde pela empresa, e os funcionários, os empregados. Os empregados eles só podem falar amém, né? Então ainda tem essa. E aí você tem a relação civil também, que é do próprio consumidor. E quando a gente é enganado, eles querem fazer parecer que é tudo imparcial, só que não é. E é isso que nós somos enganados. Nós, como consumidores, nós sofremos muito as consequências disso. Por que que a Globo não tem mais? Eu questiono isso também, porque já que a gente tá falando da Globo. Por que que ela não faz mais aqueles testes do Inmetro? Que aquilo era maravilhoso, há 10, 20 anos atrás, que você tinha lá Uhum. todas as avaliações. Aquilo ajuda o consumidor a saber quem é, qual é a empresa que respeita e qual é aquela que desrespeita os direitos do consumidor. Você comprar lixo não dá, né? E aí, essa situação toda, ela traz a situação de que a gente tem a busca pelo clique, mas quando o clique atinge o patrocinador, não é um clique útil, não é um clique interessante. E aí, a gente vai para as grandes questões que eu trago sobre as tretas de internet. Como assim? Eu faço um comparativo aqui. Para quem não sabe, houve uma situação nesses últimos dias aí de um grande youtuber que teve um relacionamento e aí a ex-namorada desse youtuber, ela expôs uma situação acusando ele de um determinado tipo de violência muito grave. E ele Uhum. vai e faz um dossiê sobre isso. Nos comentários o pessoal vai saber o que que é. Mas basicamente, o que que eu quero dizer sobre isso? É quando a gente está falando de um crime, ainda mais acontecido, ou supostamente acontecido 7 anos atrás, cara, você tem que correr na hora, você tem que falar na hora. Você ficar colocando na internet como uma forma de debater aquilo, mas de uma forma passiva. Isso prejudica muito, seja a investigação, seja a apuração dos fatos, e só alimenta o tribunal da internet. Então, assim, esse cancelamento que a própria Vanessa está tentando evitar, seja a equipe dela, ela e tudo mais, poderia ser muito mais resolvido se ela tivesse um pouco de consciência social, um pouco de consciência da realidade. Porque aquilo que acontece no Big Brother é um experimento que eles mesmos fazem, colocando ali uma certa diversidade limitada ao que a Globo quer, né? Porque, por exemplo, eu não vi nenhum deficiente visual, tem vários tipos de pessoas que eu não vi serem abarcadas, né?
por esse tipo de coisa. Só quando houve gente do povão mesmo, foi aquela vez que teve o concurso, há muito tempo atrás, né, que a Cida ganhou, que vinha Uhum. na revista, né? Foi naquele momento que teve. Fora isso, não teve. Então, assim, a Globo escolhe o que ela quer colocar ali. E o problema que a gente tem maior é o seguinte: eu entendo que é censura, e é uma censura econômica, quando o teu patrocinador diz o que o teu consumidor vai assistir. Porque você não está servindo ao teu consumidor, está servindo ao patrocinador, sendo que na verdade você é uma concessão pública. Ou seja, ainda tem esse detalhe. Você Ah, é é, uma tem mais concessão isso, né? pública. Exato! O teu destinatário final é o consumidor. É nele que você tem que prestar atenção. Só que não. O que buscam mais o dinheiro, né, é do patrocinador, já que o consumidor está garantido. Já que, entre aspas, o otário já foi comprado. E é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que começar a abrir a mente, a entender que nenhuma meio de comunicação vai falar mal de quem os patrocina. Da mesma forma que a gente tem que olhar com muita seletividade aquilo que a gente assiste desses programas e aquilo que nos é passado. Porque não é tudo que é passado pra gente, né? Então é basicamente isso, Sofia. Perfeito, perfeito, né? Ninguém denuncia porque ele anuncia, como diria o Álvaro aqui no Meteoro, né? Mas é isso, e também a outra coisa que a gente pode tirar dessa conversa é que talvez a gente não seja o espectador, não seja o consumidor, na verdade a gente é o produto, né? A nossa atenção é o produto que está sendo vendido para os patrocinadores. Mas é isso, muito boa discussão, muito obrigada, Bruno. A gente curte muito ter aqui essas discussões com você. E podemos encerrar. O que você acha? Ou É tem isso mais aí, alguma coisa tamo para dizer? junto. É isso? É isso, muito Beleza. obrigado a todos. Até a E daí, próxima. ó, você aí que tá assistindo o Meteoro, ajuda a gente a poder continuar com ou sem patrocinador aqui, sendo membro. E tchau, tchau.